pouquinho de Valdemar Costa Neto aqui. O presidente do PL, gente, fez uma defesa enfática, viu, da aliança entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, para as eleições municipais do ano que vem. O Costa Neto afirmou que é preciso união entre eles para evitar a vitória do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que tem o apoio do presidente Lula. A declaração foi feita durante um almoço com empresários. O Valdemar alertou ainda o seguinte, abre aspas, nós precisamos nos unir, fazer de tudo para trazer esses votos do Bolsonaro só para somar, porque se nós brincarmos, aqui nós vamos ter Boulos de prefeito e na próxima eleição ele candidato a presidente do Brasil com o dinheiro de São Paulo. Fecha aspas. O Valdemar Costa Neto está pensando longe, hein? Boulos candidato à presidência da República, Mandinha. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu entendo a necessidade do PL e dos bolsonaristas de terem um candidato a prefeito na cidade de São Paulo, isso eu entendo completamente. Mas esse cara não é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, ele não é de direita, ele não faz políticas públicas voltadas à direita, ao conservadorismo. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Ele colocou o gênero neutro nas escolas. A secretária dele de Direitos Humanos, a Soninha, é uma militante de esquerda. Essa semana ela deu uma declaração até falando que, enfim, para pegar os usuários de droga e da Cracolândia e fazer um uso controlado com eles. Ela já defendeu cannabis para o controle do uso de crack. Então, assim, as políticas públicas do prefeito não condizem ao que o Valdemar disse que a gente precisa de um candidato ali à direita. Então, isso muito me estranha que o candidato do PL seja o Ricardo Nunes, que não flerta com a direita, que não faz políticas públicas para a direreita. O Valdemar Costa Neto é o que eu ia dizer. Condiz com a direita? Não. Deixa eu contar um segredo, Amandinha. Não condiz, mas ele não condiz, mas ele quer jogar os votos do Bolsonaro, que é um voto de direita, um voto conservador, para o Ricardo. Então, assim, as coisas nada condiz. Mas se for só pegar o fio de pegar um candidato à direita e conservador, esse cara não é o Ricardo Nunes. Vamos lá, nada condiz com a narrativa. Mas com a realidade, tudo condiz. Por quê? Como a gente recebeu o Ricardo Nunes aqui, ele mesmo foi muito irônico, tinha um sorrisinho no canto do lábio, ao dizer que o PL sempre fez parte da gestão de Ricardo Nunes, porque tem cargos indicados na prefeitura. Este é o PL de verdade, o PL que sempre existiu, o PL que é de Valdemar Costa Neto. Quem é Valdemar Costa Neto? O antigo sócio do esquema do mensalão, segundo a justiça, não é uma coisa da minha cabeça. Este é Valdemar Costa Neto. Bolsonaro decidiu que ia usar todo o seu capital político, toda a sua narrativa, como um empregado, um funcionário de carteira assinada, praticamente, do Valdemar Costa Neto. Esta foi a decisão da política real que Bolsonaro tomou. Então, a situação agora é, basicamente, o Valdemar Costa Neto está usando a narrativa do inimigo comum, Guilherme Boulos, para justificar, para tentar dar um verniz, uma roupagem de alguma lógica política elevada, digamos assim, para algo que é da política mais rasteira, o interesse imediato e real. O que eu quero entender é quem vai ser o vice do Ricardo Nunes. Essa é a discussão, porque provavelmente alguém do PL, então, mas alguém do PL tem várias facetas do PL. O PL pode indicar alguém. O PL pode indicar alguém muito ligado ao Valdemar, e aí isso é um indicativo. O PL pode indicar alguém ligado ao Bolsonaro, isso é um outro indicativo. Eu acho que se o Ricardo Nunes fosse fazer uma construção política pensando justamente em ganhar a eleição, o vice deveria ser ligado ao Tarcísio. Isso é uma opinião pessoal minha, porque aí você unificaria o negócio e traria uma imagem não extremista para a chapa, porque se ele colocar algum bolsominion raiz na chapa, eu acho que São Paulo não elege um prefeito ligado a Bolsonaro. Eu acho. Minha humilde opinião. Eu acho, Paulo, que você está certo nessa análise aí, e é o começo da candidatura do Ricardo Nunes indo para o brejo, né? A gente viu na eleição passada aqui para São Paulo
que o Bolsonaro apoiou um candidato aqui em São Paulo que teve pouquíssimos votos, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo em si, ela é mais inclinada hoje, pelo menos, para a esquerda do que para a direita. Então, para mim é um prato cheio para o Guilherme Boulos essa questão de colar um dos principais adversários, ou o principal adversário dele, no Bolsonaro hoje. Ele deve estar sorrindo de orelha a orelha. E a gente sabe que a questão de São Paulo aqui não está aquelas coisas, né? Eu estava chegando, inclusive, hoje mais cedo aqui de carro e acho que eu preferiria ter vindo até a cavalo, que seria mais um pouco confortável do que todos os buracos que a gente acabou passando. Você tá dando uma espetada nos buracos. Tem um pouquinho, né, Paulo? O Gabi, nós estamos falando com um cara que, tá liderando pesquisas, hein? Fala aí, Gabriel. Futuro prefeito. Conte-me mais sobre isso também. Paulo Matias, o que o Valdemar fez foi uma análise de política real, no sentido em que o Guilherme Boulos, ele sendo o candidato praticamente unificado da esquerda, ele já tem esse bloco do eleitorado. Então ele vai falar muito para o centro, para o eleitor de centro de São Paulo. Você vai ver um Boulos mais ameno. A questão de projetarem ele como um candidato à presidência é completamente real. O Boulos não esconde ninguém que quer ser herdeiro do lulismo, né? Ele inclusive emula muito o Lula no seu dizer, no seu comportar. Então, uma vez que você tem um bloco unificado desse eleitorado partindo em direção ao centro e um prefeito que não é conhecido, não é popular, tem a máquina ao seu lado, que conta muito, claro, mas vai precisar de um empurrão. Por que o Valdemar fala disso, de unificar? É porque o risco, havendo uma outra candidatura, vamos dizer assim, de um bloco mais bolsonarista, ou de um bloco de eleitores, né, diametralmente oposto ao do Boulos, o risco é, sim, o prefeito não ir para o segundo turno e o Boulos avançar em cima desse eleitorado mediano e deixar esse candidato que foi para o segundo turno de fora, lá na frente. Eleição proporcional é um jogo, gente. Eleição majoritária é outro completamente diferente. Então, se você não tem em São Paulo um bloco unido contrário ao Boulos, há, claro, a viabilidade de se tornar prefeito. Gabriel, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, sexta-feira, a gente está de volta.